Era possível celebrar a Páscoa mesmo no Egito. E podemos imaginar que no deserto sim também, nos anos subsequentes. Também pensamos no Egito, no deserto. Mas este aqui, primícias. Eles não tinham como celebrar esta festa nem no Egito, nem no deserto. Tinha de ser celebrada na terra de Canaã. Então eles receberam instruções, mesmo no deserto, sobre esta festa, mas não tinham como celebrar, até entrar na terra. Por que, seu Tomás? O irmão pode citar algum caso da celebração destas festas que estamos estudando hoje no Antigo Testamento? As primícias e as semanas? Não. Só no Novo Testamento que nós lemos. Sim, mas o Senhor pegou a minha pergunta. Por que eles só tinham de celebrar esta festa na terra? Como nós lemos aqui no capítulo 23, no trecho que o Senhor acabou. Nós lemos ali, sim. versículo 10. Ótimo. Quando houverdes entrado na terra, antes não. Eu não sei se podemos dizer que no deserto havia essas colheitas, talvez não. Eles dependiam do maná e não seria tão fácil de semear e colher no deserto. Complemente. Mas, sim, eu tinha pensado nesta resposta, mas ainda não fiquei satisfeito em mim mesmo. Eu comecei a pesquisar um pouco mais. Será que tem outro motivo? E os frutos da pesquisa? Estou querendo colher agora. Então, irmãos, quem pode ajudar nosso irmão? Eu já tinha o microfone na mão para dizer a mesma resposta. Será que seu Lindsay está pensando que a Terra, o fato de estar na Terra, nos liga com a compreensão celestial dessas coisas agora? Que só na esfera celestial que se vê tudo que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo significa? Algo nesta área? Sem dúvida, no deserto não semearam, não colheram. Então, aqui diz claramente, depois de entrar na terra, depois de plantar, de colher, as primícias para Deus. Porque logo que entraram na terra, acabou o maná. Exatamente. Cedendo era o trigo da terra, né? Mais uma pergunta, Sr. Tomás. Quem tinha a responsabilidade de trazer o molho das primícias? No caso da Páscoa, cada família. Mas só os lavradores que tinham plantação? Aqui só diz trareis o molho. Só diz isto. Então era o povo. Assim como o povo provia os pães de proposição, sem especificar, a não ser que haja passagem que eu não esteja me lembrando, que especifica melhor. Quem? Eu imaginei que só os lavradores de plantação tinham esta responsabilidade. Antes de começar a colheita, eles tinham de trazer o primeiro molho, a fim de apresentá-lo ao Senhor no templo.
Só para tentar ajudar a esclarecer este assunto um pouco mais, acho que é importante explicar que a festa das primícias teria acontecido durante os 7 dias dos pães asmos. Exato. E vamos fixar isto bem. Me lembro quando eu era crente jovem, de assistir reuniões sobre as festas do Jeová, e isto me confundiu muito. Quando é que as primícias encaixava Exato. nos outros dois? Então vamos ficar bem claro, tem que ser o dia depois do sábado. Primeiro dia, pode ser que dia 14 sairia numa segunda-feira, pode ser uma quarta, pode ser qualquer dia da semana, mas a regra é o dia depois do sábado, certamente durante os 7 dias. Espero que todos tenham compreendido bem. Eu estranhei tanto isto que de ler um livro que várias vezes voltei a verificar que uma festa atravessa a outra, mas é assim. Durante a festa de pães asmos, entrou esta das primícias. E, se eu posso dizer, independente do quadro profético, qual era a importância? Olha, a safra se devia à boa mão de Deus. Israel foi ensinado que dependia de Deus não mais pelo maná, mas pela safra. Então, as primícias da primeira safra, sendo de cevada, eram apresentadas como para dizer: de ti veio, e agora nós te presenteamos com o que de ti veio. Então, este foi o significado para eles, independente deste quadro profético, que para nós, como toda a Bíblia, se torna tão evidente. Então, espero que todos nós nos lembramos de dar graças pelos alimentos, seja em casa, ou seja na lancheria ou no restaurante. Pois é, seu Tomás, os filhos de Israel não tinham como entender o porquê de um cordeiro na Páscoa. Não tinham como entender o porquê dos pães asmos. Bom, eles, quem sabe, pensaram: olha, nós temos de sair do Egito precipitadamente. Não temos tempo para levedar o nosso pão. Quem sabe eles pensaram que era assim mesmo. Esse primeiro significado é este. Isto. Eles Criou não tinham... um outro significado depois, como nos explicou ontem. Isto. Eles não tinham como entender o aspecto profético. Não. É mesmo aqui nas primícias, não tinham como entender o aspecto profético. Mas quem sabe eles faziam isso como agradecimento. É isto que eu tentei dizer. Mas nós temos de entender que temos uma progressão. E Deus está preparando o terreno no Antigo Testamento, pelo que Ele vai revelar no Novo Testamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então desempenharam um papel muito importante. Aprenderam também mais uma lição muito prática. A safra seria a alimentação para um bom tempo. Mas Deus queria a primeira parte. Provérbios capítulo 3, Salomão escreve: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Cabe a nós aprender isto também. O que Deus nos dá, devemos dar a primeira parte para Ele. Explique isto um pouco mais, quem sabe.
O rigor é interessante. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes até aquele mesmo dia. Eles não aproveitariam nada dessa primeira colheita, até que, em primeiro plano, levasse as primícias para Deus. Sabe, amigos, podemos estranhar o rigor com que Deus agiu. Olha aí, ó. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes. Podemos até estranhar o que tínhamos ontem sobre a possibilidade de quem tivesse como é que se chama? Fermento dentro de casa que fosse extirpado. Era uma gente escravizada, que só entendia ordens, amparados com relhos. Então, Deus bem sabia, esta gente só entende a rigor. Nós vamos dizer, é diferente conosco. A graça de Deus, sem tal rigor, deve criar em nós aquele instinto de colocar Deus em primeiro lugar, para depois nos atender a nós mesmos. Este é o princípio, aplicado a rigor, devido à situação naquele tempo, mas que a graça de Deus opera em nós, talvez não tanto como era para ser. Deus em primeiro lugar, depois nossos interesses. Continuem, irmãos. Mas eu acho que seu João, ele queria uma ampliação do fato que é para nós honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Dar para Deus, vamos dizer, as primícias. Ele merece, ele é digno. Vamos partir para a porção do Senhor, do ordenado. Se vamos deixar as sobras para Ele, provavelmente não vai sobrar nada. Agora, se dedicarmos a Ele as primícias, em primeiro lugar, é bem capaz de sobrar. Porque este é um princípio com Deus. Colocando os seus interesses em primeiro lugar. Nosso irmão aqui, que ficou sem microfone, espero que não seja sem fala, ele dizia em cartas dele, cuidando dos interesses dele, vamos descobrir como ele cuidará dos nossos. Se colocarmos os interesses de Deus em primeiro lugar, vamos ver como Ele vai cuidar dos nossos. Nós certamente temos o veio da viúva que, ao receber a aposentadoria naquela semana, ela colocou à parte a porção do Senhor em primeiro lugar. A resta ficou para ela. Sim. Gostaríamos de pensar não digo em 1 Coríntios 15, mas na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Sir James? Eu só ia dizer, eu acho importante destacar essas referências do Novo Testamento, porque quem sabe um crente lendo Levítico 23 pela primeira vez ia estranhar um pouco, pensando, mas de onde eles estão achando essa visão panorâmica da história da nação de Israel, só lendo essas passagens que falam dessas festas? Então, é importante destacar, nós já estudamos agora 3 festas
Cada festa podemos ir para o Novo Testamento e ver o significado no Novo Testamento. Ouvimos ontem de 1 Coríntios capítulo 5, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então não temos que inventar nada, nós vemos o cumprimento daquela festa na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo versículo, pelo que façamos festa. Falando da festa dos pães asmos. Então, não temos que inventar nada. Temos na Bíblia o significado para nós daquela segunda festa. E como o Senhor já citou, indo para 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos: Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, qual é o significado da terceira festa? Vemos isso em 1 Coríntios 15, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, à primeira vista, um crente novo pode estranhar um pouco, mas não estamos inventando nada. Não. Com a ajuda da Bíblia, nós podemos ver o significado dessas coisas. Lá fora, no mundo, o pessoal ridiculariza a ressurreição, talvez inclusive a ressurreição de Cristo. Mas nós não testemunhamos uma ressurreição todo ano. Nós não vemos as folhas caírem, nós não vemos secar a planta. E na primavera, não vemos uma ressurreição. Se alguém acha que é um pouco fantasiado tudo isto, escute um versículo falado pelo Senhor Jesus Cristo, com referência a Ele. Na verdade vos digo, se o grão de trigo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem não pode ver no Senhor Jesus este grão de trigo que morreu e em ressurreição deu muito fruto? Então, não acredita na ressurreição? Olha o grão de trigo. E tu vê aí, todo ano, um pequeno exemplo do poder da ressurreição. Então é isto que nós temos em Levítico 23, encontrando seu cumprimento na ressurreição do Senhor Jesus Cristo naquele terceiro dia. Uma pergunta sobre o versículo 11, seu Tomás. Para que sejais aceitos. Aceitos em que sentido? Sobre isto, eu vou querer ouvir os irmãos. Aceitos me deram o meu devido lugar. Isto traz aceitação no sentido de bênção para vós. Seria uma explicação simples e alguns irmãos querendo construir sobre isto pode ajudar, inclusive o irmão. Estou me lembrando de Efésios 1 e 6, que nos fez agradáveis a si, no amado. Nós somos aceitos no Cristo ressurrecto. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo garante a nossa aceitação diante de Deus. Seu Lindsay, isto é muito precioso e ótimo. Eu estava ligando essas coisas preciosas com as diversas ofertas que acompanharam. Mas, ótimo. Será que nesta festa estamos aprendendo
algo que, quem sabe, não é tão claro no Novo Testamento. A porção que Deus recebeu, não só agora na morte de Cristo, mas no fato este molho ser abanado ou movido diante do Senhor, a porção na sua ressurreição. E através desta porção que Deus recebeu, nós estamos vistos num Cristo ressurrecto, aceito por Ele. Nós gostaríamos muito de transmitir isto para todos os presentes aqui, sem entrar em muito detalhe. A ocasião era acompanhada de um holocausto, uma oferta de manjares, uma libação, mas não está incluído uma oferta pelo pecado. Então, pense nisto. O holocausto oferecido. Os detalhes estão aí, mas eu não quero desviar a atenção dos irmãos. O holocausto, aquele sacrifício totalmente queimado, leva-nos a pensar na dedicação intensa do Senhor Jesus Cristo, levando-o até o ponto de morrer, agora consumado, na sua ressurreição. A oferta de manjares leva-nos a pensar na perfeição da sua vida, que tornou impossível que a morte o segurasse. A libação leva-nos a pensar em Salmo 16, no ressurrecto Senhor Jesus, que podia dizer, na tua presença há abundância de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. E na falta de uma oferta pelo pecado, nós vemos no Cristo ressurrecto. O assunto do pecado ficou para trás, resolvido, não havendo mais sacrifício pelo pecado. Sr. James. Sr. Tomás, voltando para a pergunta de Sr. Crawford, para que sejais aceitos, será que Romanos 5 e versículo 10 não ajuda? Combina realmente com aquilo que Sr. Lindsay já apresentou? Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Este é o passado, leva-nos a pensar na Páscoa. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aceitação no presente e no futuro, através de um Salvador vivo. Sr. Crawford, queria entender o termo para o israelita daqueles dias, ou queria entender o termo, vamos dizer, servindo-nos do tipo, servindo-nos da figura, qual? Ah, tá. Mas isto tinha uma lição para aquela gente também. Em primeiro plano, este assunto tem sido ampliado. Eu espero que tenhamos compreendido. Estou me lembrando que Deus deu uma lição para este povo. Era para dar a Deus o primeiro lugar. E fazendo isso, eram aceitos. Pois foi o nosso ponto de partida. E agora foi muito longe e eu espero que tenha sido claro. Ficou claro? Oi, Francisco. Mais ou menos? Passa um pouco de mais ou menos. Passa. Se lembra de Noemi e Ruth? Quem sabe as duas entraram na cidade de Belém. E diz no final do capítulo 1, no princípio da cega das cevadas. Nesta época, sim. Talvez fosse no dia das primícias, quando o molho estava sendo movido lá em Jerusalém. E que vê nisto?
Um novo começo, pelo menos para essas duas mulheres. É isto. Uma mulher desviada, sendo recuperada. E temos uma gentia, agora entrando no gozo da sua salvação. Eu posso ver isto. Tomás, Deus estava dando aqui instruções, ensinos de coisas que eram para ser feitas naquele tempo, e foram, mas a sua aplicação, aplicação não é coisas que são cumpridas agora, compreendidas agora, depois da morte do Senhor Jesus. Um israelita fazendo isso naquele tempo, ele não saberia o significado daquilo. Eram coisas para, depois tipificavam, representavam a morte do Senhor Jesus, aplicadas para os nossos dias. Eu acredito que o israelita tinha muito que pensar, meditando em cada aspecto dessas festas, e muito que aprender. E como eu disse para nosso irmão Lindsay aqui, eles estavam criando história para aquela progressão bíblica. A plenitude vinha no Novo Testamento com a vinda de Cristo. Mas todo este pano de fundo era fundamental para preparar o mundo, através da nação de Israel, para a vinda e a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então, eles desempenharam um papel fundamental na progressão da revelação divina. E eu tenho absoluta certeza que, ao mesmo tempo, aprenderam muito em examinar e ponderar o que Deus ordenou. O Senhor já comentou que não havia sacrifício pelo pecado. Quem sabe é necessário mencionar em Números 28 que é a primeira vez nas festas, nas ofertas ligado com as festas, que temos a libação, que fala do gozo, fala daquela porção que Deus estava recebendo da ressurreição do Filho dele. Muito obrigado. Eu não tinha feito essa observação. Não está incluído nos pães asmos. Isto é muito interessante, porque a libação tem diversos sentidos. A libação era uma oferta derramada. Pode significar uma pessoa que se derrama no serviço de Deus, mas tem também o símbolo de alegria. Então, eu encontrei uma referência em Salmo 16. O Senhor Jesus, em ressurreição, encontrou a abundância de alegria, delícias perpetuamente, na presença de Deus ao ressuscitar. Eu liguei isto com a libação. E nosso irmão está dizendo que a libação aparece só a partir das primícias, e dali para diante é quase sempre, né? É um detalhe precioso. Estou pensando de novo nas primícias. Certamente houve uma semelhança entre as primícias, isto é, aquele molho que foi apresentado ali no templo, e o restante da cega, neste caso das cevadas. Estou salientando o fato que houve uma semelhança. Então, estou me lembrando de um versículo em Hebreus capítulo 2. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha,
de lhes chamar irmãos. Irmãos. Estou destacando o fato que há uma semelhança entre as primícias e o restante. Nós fazemos parte do restante da cega. Tá? Cristo as primícias. Tá? Então ele nos chamar de irmãos. Uma semelhança entre ele e nós. Com que era a- feito esse molho depois de ser mostrado para Deus? Foi movido perante o Senhor. Um movimento assim, como para dizer, Senhor, toda ele é teu, dos teus nós te rendemos. Aguardamos seu pensamento. Não, eu estava perguntando e depois disso, porque nós vemos aqui que havia um cordeiro sacrificado, havia a oferta de manjares, havia a libação, era o cordeiro, a farinha e o vinho. E esse molho, depois de ser movido, mostrado a Deus, o que era feito dele? Alguém sabe? Eu não encontrei nenhuma referência, mas talvez o irmão saiba. Não, só uma pergunta. Eu não encontrei. Não. Ele cumpriu a sua finalidade na apresentação. Era Eu colocado fora ou levado para casa? Eu acho que bem podia ter sido levado de volta para casa. Aproveitando este pensamento, quem sabe, nós falamos ontem sobre o restante do cordeiro, aquilo que sobrou, sabe? Era para queimar. Mas alguém faz uma comparação entre o cordeiro que sobrou e o pão que sobra depois da ceia do Senhor. Mas este ensino sobre a necessidade de queimar o pão que sobra, para falar francamente, é ridículo. Não há necessidade de queimar o pão que sobra depois da ceia do Senhor. Discretamente se pode livrar do pão, discretamente, dando para uma pessoa necessidade. Eu acho que no caso do sacrifício do cordeiro, não podia aproveitar depois do terceiro dia, por causa que a nossa meditação a respeito da pessoa de Cristo, que trazemos a Deus no primeiro dia da semana, precisa ser uma coisa fresquinha, não algo do mês passado ou toda a vida a mesma coisa. Acho que não tem relação com o pão. O pão é apenas um símbolo, né?
esse primeiro molho aqui apresentado ao Senhor, ele num sentido era simbólico de toda a colheita que vinha depois. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele como as primícias, é a garantia absoluta que todos os que são dele serão ressuscitados na sua vinda. Queria comentar algo? Eu queria citar aquele versículo em 1 Coríntios 15, isto é, depois de deixar as primícias. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo as primícias. Mas isso em si indica que há algo a seguir. As primícias. Isto. Então, a ressurreição de Cristo é uma garantia da nossa ressurreição. E mesmo da ressurreição de todas as pessoas. O Senhor gostaria de comentar Cristo as primícias e vamos pensar na ordem da primeira ressurreição. Começando com os santos da igreja, quem sabe as duas testemunhas, em Apocalipse, os santos da tribulação martirizados no final da tribulação, e assim se encerra a primeira ressurreição. Mas tem depois a ressurreição para a condenação, mais ou menos 1000 anos mais tarde. Mas o Senhor pega o que eu tenho na minha mente, Cristo as primícias, mas isso indica que tem algo a seguir. E quantas etapas nos deu aí? Cristo as primícias, daí a ressurreição dos santos na vinda do Senhor Jesus Cristo até os ares, a primeira etapa, ou a primeira etapa seria a de Cristo. Segunda etapa, a ressurreição das duas testemunhas, Apocalipse 11, uma terceirinha. E a quarta etapa seria aquela ressurreição dos santos no final da tribulação. O termo primeira ressurreição indica o caráter. Não se refere tanto ao número. Tá, tudo bem. É um contraste com a segunda morte. Trata dos salvos, seja qual for a etapa. Quanto aos não salvos, é uma ressurreição realmente, mas para condenação, que resulta na segunda morte, o lago de fogo. O versículo que o seu James já citou, em 1 Coríntios 15, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Por que essa diferenciação? Cristo ressuscitou dos mortos, ou de entre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. O senhor poderia nos destacar essa? Ele ressuscitou dos mortos porque ele deixou todos os mortos em seus sepulcros, com a exceção daqueles que ressurgiram junto com ele. Então, dos mortos ficaram para trás e ele saiu do sepulcro. E a segunda parte, as primícias dos que dormem. No Antigo Testamento, o termo dormir se usa para salvo e não salvo. Mas no Novo Testamento se reserva exclusivamente para os salvos. E se refere aos seus corpos, não às suas almas. As almas estão com Cristo. E o Senhor Jesus é as primícias da ressurreição de todos os salvos. A colheita será composta de todos os salvos.